Olá, olá, boa tarde, são 13 horas e 46 minutos e estou falando aqui, sempre falo aqui da minha cidade, da cidade que resido, que é o município de Lusiânia. Estou aqui mais uma vez trazendo uma live, uma reflexão a respeito do Evangelho. Do Evangelho segundo o que acreditamos, que é o Evangelho de Jesus, e que codificado por nosso irmão, amigo Allan Kardec. Eu, desde já, quero cumprimentar a todos, agradecer a todos vocês que fazem parte desta live, que assistem, que acompanham. Agradecer a todos vocês que têm esta paciência de poder estar aqui conosco compartilhando destes ensinamentos de Jesus. Muitas vezes alguns podem pensar, poxa, mas o cara tem aí militância política, tem atividades diversas no dia a dia e pode pensar que trazer essa mensagem. Gente, é justamente para isso. É justamente nesse sentido, não no sentido político, mas no sentido de poder melhorarmos como ser humano, como espírito em evolução e nos resguardarmos um pouco das coisas materiais, para que a gente possa refletir um pouco sobre as coisas espirituais e a importância da espiritualidade em nossa vida. Afinal de contas, não somos somente matérias, não somos somente corpo físico. Acreditamos que somos corpos espirituais. E assim Jesus nos disse, e assim Kardec trouxe para nós a codificação dos ensinamentos das coisas mais espirituais, iniciando a doutrina espírita, e assim temos vários outros mensageiros durante toda esta nossa passagem pelo planeta Terra, que nos faz refletir e que nos traz os conhecimentos das coisas espirituais. Desde já quero convidar vocês para que a gente possa fazer uma oração e pedir a Deus para que nos ilumine, nos dê a oportunidade de podermos falar um pouquinho, nos dê autorização para nos falarmos um pouco, uma pequena chispa ou a pequena faísca, falarmos das coisas espirituais e também das coisas materiais do nosso dia a dia, contextualizando o texto no contexto desses ensinamentos para que a gente possa refletir e colocar em prática durante a nossa vida, tanto aqui neste mundo de expiação e provas, quanto assim que deixarmos também esse plano, porque as únicas coisas que nós vamos herdar aqui não são os bens materiais, não são as coisas, mas sim o bem e o mal que aqui fizermos. Então eu quero desde já agradecer a todos vocês novamente que estão acompanhando e pedir àqueles que queiram que compartilhe com seus amigos, com as pessoas que queiram também nos acompanhar neste pequeno espaço de tempo. Ao Deus dos nossos corações e da nossa compreensão. Obrigado ao Pai por este momento. Agradecemos por esta oportunidade de podermos compartilhar com os nossos irmãos e amigos, nossas irmãs e amigas, um pouquinho do Evangelho, da nossa pequena compreensão,
que a gente consiga superar as adversidades da vida, da nossa existência, da nossa passagem por esse plano, de forma, Pai, que a gente possa se elevar para o bem, atingindo um pouco da escada do progresso evolutivo, e assim colocarmos em prática no nosso dia a dia aquilo que aqui refletimos, estudamos e aprendemos com os nossos irmãos da espiritualidade. Obrigado. Proteja, ó Pai, cada familiar, cada pessoa e seus familiares que nos acompanhem. Nos dê, ó Pai, a capacidade de compreendermos o nosso semelhante e buscarmos, ó Pai, sermos mais tolerantes e possamos, ó Pai, além disso, que as pessoas nos compreendam e que a gente seja pelo menos um pouco de luz onde quer que estejamos. Obrigado por tudo, que assim seja. Gente, hoje falar de um tema interessante que é sobre a casa do meu pai há muitas moradas, como disse Jesus. Vou fazer uma pequena leitura aqui do Evangelho, fazer essa leitura que diz no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também está escrito na Bíblia tradicional, no livro de João, capítulo 1 a 3, certo? Diz o seguinte: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu vou para vos preparar um lugar. Depois que eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também lá estejais. Está no capítulo, no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Muito se tem discutido nos últimos tempos a questão da espiritualidade. Mas ao mesmo tempo se tem discutido já a questão da existência de seres ainda seres fora da vida material, em outros planetas, em outros planos. Jesus, quando ele traz essa mensagem, ele diz isso a seus discípulos e diz a cada um de nós, ele nos alerta da existência dessas muitas moradas. Automaticamente, obviamente, ali as pessoas não entendiam ainda de astronomia, não tinha ainda telescópio, não tinha tudo isso que temos hoje que nos faz compreender com mais facilidade o que Jesus disse ali aos discípulos. Na casa do meu pai há muitas moradas. E diz mais, se não fosse, eu já vos teria dito. Quer dizer, se não tivesse, só existisse somente vida no planeta Terra, ele teria dito ali aos discípulos, ele que era professor, mestre ali não só para os discípulos, mas para toda aquela comunidade que buscavam os ensinamentos de Jesus. Jesus, que historicamente era um homem simples, vindo do campo, falando para pessoas do campo. Pode ver que Jesus visitou várias cidades, pequenas, cidades razoáveis, cidade grande como Jerusalém. E o seu conhecimento era tremendo, que provocava nas pessoas um tipo de sentimento, alguns como às vezes, os fariseus, os saduceus, alguns zelotes que eram revolucionários, um grupo de essênios que vivia mais afastados da comunidade do povo, mas no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas, todos queriam compreender quem era Jesus, o que Jesus fazia. E Jesus diz lá em João
conforme o apóstolo João nos apresenta, e diz que há muitas moradas na casa do Pai. Tudo isso, com o passar dos anos, com a evolução tecnológica, científica, se pode compreender hoje com mais facilidade aqueles ensinamentos. Há muitas moradas na casa do Pai. Deus é o Senhor do universo, responsável por tudo que existe e por tudo que existe aos nossos olhos, existiu e existirá, que ainda não temos conhecimento. O universo, hoje, há uma compreensão já e estudos que revela que há incontáveis planetas. E é grande o número de planetas e maior ainda a busca da existência fora do planeta Terra. Outro dia eu fui observar uma foto da NASA e todo o universo e a dimensão do planeta Terra. Um cisco, um pequeno cisquinho em todo o universo. Tudo que existiu, tudo que existe, tudo que existirá. Os nossos heróis, os nossos pensamentos e ideologias, os atos do bem, os atos heróicos ou os atos que foram ruins para a humanidade, embora que esteja ainda num estágio evolutivo, tudo isso nós, ao observar, está dentro daquele pequeno cisco no universo, que é o planeta Terra. A grande busca da vida fora do nosso sistema solar é muito grande. E queremos descobrir se há vida inteligente fora do nosso planeta. Jesus já dizia lá que há muitas moradas, porque uma concepção de que temos é que todo esse universo, tudo isso criado pela inteligência suprema, e somente vida no planeta Terra seria uma perda de tempo. Mais cedo ou mais tarde, hoje está se debatendo muito, e tem, é claro, muitos fake news nas redes sociais, mas tem também pessoas que revelam que já viram OVNIs e tudo mais, apesar que a nossa palestra hoje não se baseia, não é isso, mas que já há entendimento de que realmente alguma coisa há fora do nosso sistema solar. A astronomia hoje, ela tem descoberto várias situações. Descoberto os novos planetas, centenas e outros sistemas planetários. Não somente o nosso sistema planetário, mas outros tantos quanto existe. E todo o estudo hoje da NASA, dentro também do campo astronômico, há sim esse estudo e a existência de planetas dentro e fora do nosso sistema solar. Nosso sistema solar aqui, nós somos 9 planetas. E essa busca tem sido importante porque até mesmo em outros orbes, como a Terra, vem do entendimento de buracos negros e galáxias que estão em eterna coalizão. É o caos. E isso dentro do campo da astronomia, e ciência e tecnologia. Do dia aí o homem voltou à Lua. Em nosso sistema solar, com 9 planetas e 57 satélites, veja bem,
somos minúsculos, como eu disse, no espaço e na Via Láctea. E muitas pessoas ainda se iludem que temos só a vida humana ou vida dentro do planeta Terra. O que é, no contexto, inadmissível. Hoje já se conhece um conglomerado de mais de 100 bilhões de estrelas. Hoje é conhecido, hoje já é provado que existe 100 bilhões de estrelas. Se existe 100 bilhões de estrelas, pelo menos 100 milhões de planetas. Olha o nosso tamanho. Lutamos tanto aqui por tantas coisas, por tantas os bens materiais e as coisas que vão ficar. Vou tomar uma água aqui, gente. E essa busca e essa existência de 100 bilhões de estrelas e com pelo menos 100 milhões de planetas já visto. E dentro disso há realmente possibilidades reais de vida. A gente vai estudando, vai buscando e vai compreendendo que, apesar disso tudo, nós temos grandeza, porque se formos olhar nós somente como insignificantes dentro desse conglomerado de universos ou multiversos, Deus está em cada um de nós. Estava escutando hoje, agora, antes de entrar aqui para a palestra, uma resposta de um monge que minha esposa estava inclusive lendo, quando se fala da morte, do desencarne. E o monge responde o seguinte, que quando deixamos o plano espiritual e vimos para o plano terrestre, é como se tivesse deixado, como se tivesse saído de um grande rio e individualizasse aqui, e quando deixamos o plano físico voltamos para este rio, embora dentro da nossa individualidade. É como se tivéssemos saído de casa e ao desencarnar voltamos para casa. Não somos daqui e nem viemos para ficar. Analisando isso também, Kardec, em seus ensinamentos na Revista Espírita em 1858, ele disse que se a verdade se revelar, o Espiritismo aceitará. Não há como divergir da ciência, por isso que somos também ciência. Ciência, filosofia e religião. E todo o avanço que se tem da ciência, é preciso que tenhamos a fé racional, raciocinada, aliás, para não sermos vítima do fanatismo. E os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais, estão a todo tempo nos dando informações e vindo pessoas com as suas missões, como Chico Xavier, o próprio Kardec e outros, Bezerra de Menezes, Mãe Zeferina e tantos espíritos que trazem para nós esses ensinamentos das coisas espirituais. Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, para aqueles que estão bem inseridos na doutrina, sabe? No livro A Caminho da Luz, ele disse que aqueles espíritos que por suas práticas, na prática do mal, vão reencarnar em raças e em planetas primitivos. Nós estamos passando por essa transição planetária. O planeta hoje
apesar de tudo que está acontecendo, desse desarranjo, guerras e confusões e tudo mais que está aí acontecendo, nós estamos enfrentando uma transição. Que nós vamos ver lá na frente que, mesmo com esses ensinamentos de Emmanuel, e que espíritos aqui reprovados reencarnarão em lugares ainda primitivos que serão úteis pelo conhecimento que têm. E nós temos, gente, uma visão às vezes equivocada das coisas, que achamos que as pessoas não têm solução. E que não há soluções para várias pessoas. E este é o grande equívoco. Mesmo aquela pessoa, por mais problemática que seja, talvez que esteja na prática do mal, esse espírito um dia vai conseguir evoluir tanto quanto e vai se tornar um espírito da existência do bem. São provações. E quando dizemos que essas provações elas vêm porque nós mesmos, quantas vezes em alguma vida não somos, talvez hoje estamos procurando, porque compreendemos mais que a prática do bem é o caminho para o progresso espiritual. Nós vamos imaginar lá nos séculos passados, na era medieval, o que fizemos. Por isso que Jesus disse com muita clareza: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquela situação da mulher. Precisamos repensar os nossos comportamentos para que com isso possamos entender da transitoriedade da vida. Os capelinos passaram por isso. Reencarnaram aqui neste planeta Terra, saíram de outro orbe e vieram para cá para poder, porque lá fizeram muito mal. Reencarnamos aqui com cada um dentro do seu limite, uns com missão maiores, outros com pequenas missões, e todos aqui, o nosso processo de reencarnação é de aprendizado, para que a gente possa passar por este mundo e vencer o nosso egoísmo, vencer as nossas fragilidades. O espírito evolui. E quando eu digo isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos e amigas, todos irmãos e irmãs, é que estamos atravessando um sistema que nos leva a essa transição planetária. Jesus disse claramente que na casa do Pai há muitas moradas. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: que vivemos num mundo de expiação e provas. Ainda estamos atravessando sentimentos e o nosso grau de evolução é limitado. Do planeta primitivo para o planeta de expiação e provas, a elevação é mínima, é muito próxima. E aí sim, vamos compreender as causas dos sofrimentos, as causas das dores, as causas das misérias humanas. Porque ainda estamos no planeta de expiação e provas. Jesus, quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, ele está nos alertando de que não estamos sozinhos. Neste imenso universo, neste imenso orbe, neste imenso multiverso, entre outros universos que possa existir. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui.
comprometido com vocês, ensinando vocês para que vocês possam superar a vida da matéria nesse plano de expiação e provas. No mundo de expiação e provas, ainda há domínio do mal. Tem pessoas que se revoltam contra Deus porque acham que Deus é culpado das coisas, que todas as coisas ruins que acontecem nesse plano. Pelo contrário, estamos aqui aprendendo, e muito. O planeta de expiação e provas é aquele planeta que ainda o mal é predominante. Por isso que vemos aí guerras, sentimentos maléficos ao nosso redor, pessoas que estão o tempo todo tentando prejudicar as outras, pessoas que infelizmente matam outros. Um verdadeiro caos de confusão. Dentro da nossa família, pessoas que não suportam, às vezes, a gente, pelo conceito religioso, pelo conceito ideológico, pelo conceito, seja ele qual for, social, sexual e todos os outros. Mas Deus criou esse planeta para que a gente seja uma grande irmandade. E Jesus foi claro quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é irmandade. Compreender que o outro é nosso irmão. E o outro compreender que nós somos irmãos. Mas no mundo de expiação e provas, qual estamos, que não temos ainda entendimento, é praticamente, não digo impossível, mas a nossa formação espiritual ainda não tem capacidade de compreender isso com clareza. Depois do mundo de expiação e provas, vem o mundo de regeneração, aquele qual estamos caminhando para esse mundo. Tem um amigo meu que diz: rapaz, de tanto mal que eu vejo aí, parece que o mundo está piorando, você vem com o mundo de expiação, o mundo de regeneração, que as pessoas vão melhorar, inclusive. Bom, Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer este mundo de expiação e provas e sermos, se assim o Pai o permitir, se a gente não for reprovado, é claro, para irmos para atingir uma nova situação planetária, que é o mundo de regeneração, que ainda vai existir o mal, mas ele não vai ser predominante como é hoje. O mal não será da forma que é hoje. O egoísmo vai ter menos, intensidade do que tem hoje. E depois vem outros mundos, que é o mundo ditosos, que é um mundo onde o bem vai superar o mal. Chegaremos lá, se Deus quiser. Vai demorar talvez milhões de anos. Mas somos imortais. Passaremos agora para o mundo de regeneração, onde as pessoas vão estar preocupadas mais com o meio ambiente, respeitando mais as individualidades das outras pessoas, sabendo se elevar espiritualmente para ter um sentimento mais de perdão, ser mais fraterno para com os nossos semelhantes. Falta-nos tantas vezes fraternidade. Desejamos o mal para as pessoas nas mínimas coisas. O sentimento de vingança paira em nossa mente o tempo todo. Temos medo das pessoas. Se estiver numa parada de ônibus à noite, chegar alguém, talvez aquela pessoa não é nem bandido, mas você já fica com medo. A pessoa encosta no seu carro, você já
sente aquele medo de ser assaltado, de ser... Ainda temos medo das outras pessoas. O mundo, este é um mundo de expiação e prova. No mundo de regeneração, teremos maior confiança, principalmente na classe política, que eles serão mais voltados a poder realmente ajudar as pessoas, comprometidos com a verdade e não com a mentira, como é hoje. Os empresários serão mais honestos. As pessoas serão mais honestas, todas de uma maneira geral. Porque às vezes a gente critica muito político, e não estou aqui fazendo defesa, mas existe desonestidade em todos os campos, público e privado. Haverá mais respeito com os idosos, com as pessoas especiais, com as orientações de cada um. Haverá mais respeito do homem para com a mulher e assim vice-versa. Menos violência contra as mulheres. No mundo de regeneração teremos mais tolerância. Mas não basta tolerar, é preciso amar. Vamos ter mais amor para com as pessoas. No mundo de regeneração talvez não aconteça tanto aborto igual acontece hoje. No mundo de regeneração não aconteça tanto abuso das pessoas para com os menos favorecidos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso sonho, essa é a informação que os Espíritos nos passam. E no mundo ditosos, que já passa da regeneração, quando o bem vai superar o mal. Qualquer dia desse vamos fazer uma live só tratando desse assunto, dos mundos. Mais à frente nós vamos ver também que existe outro mundo ainda mais avançado do que o mundo ditoso, que é o mundo celestial ou divinos. E a morada dos espíritos puros, onde o bem é absoluto. Mas para que a gente consiga, como espírito, chegar a esse grau de evolução, é preciso que a gente comece hoje, agora. Tem aqueles amigos que dizem, não, na próxima reencarnação eu resolvo. Não. Você pode viver um mundo ditoso hoje. Você pode viver um mundo de regeneração hoje. Nós podemos, se a gente começar a nos disciplinarmos, começarmos a ser menos violento, começar a ser menos egoísta, começarmos a ser menos materialistas. Nós podemos viver um mundo ditoso hoje se a gente começar a ser mais bondoso, menos excludente para com as pessoas, menos apaixonado pelas coisas materiais, por ideais que não tem nada a ver, por políticos que às vezes só pregam mal. E aceitarmos o posicionamento do nosso semelhante assim como queremos que o semelhante aceite o nosso. Eu quero, a Ana Beatriz, ela podia para aderir como convidada. Eu vou aprender a fazer isso, Ana Beatriz, na próxima live eu já vou trazer essa forma. Eu vou aprender para poder dar, inclusive, para que eu não fique só no monólogo, aprender a dar a oportunidade a... Não debate, gente, porque às vezes a pessoa, eu sou espírita, entra um evangélico aqui, aí quer dar lição de moral, vim dizer, porque Jesus é o único caminho, eu também acredito nisso. Porque isso e aquilo. Não quero debater. Nós queremos aqui falar do amor e não virar uma guerra. No mundo de expiação e provas, ainda
que estamos, ainda há muita doença. Vocês já viram o tanto que o câncer tem matado as pessoas? Há ainda muita miséria, muita desigualdade social. Tem gente que nasce no luxo total e outros que nascem na miséria. Sequer os pais aceitam e ainda jogam na lata de lixo. Tem muito aborto ainda no mundo de expiação e provas, porque não compreendeu que aquela é a oportunidade do Espírito reencarnar e um compromisso que ele fez antes de reencarnar aqui. No mundo de expiação e provas ainda tem muitas lágrimas, ansiedade, depressão, saudade. Saudade até daquilo que a gente ainda não sabe. Ou saudade das coisas espirituais. No mundo de expiação e provas, ainda temos que superar a nós mesmos para superarmos a vaidade, o orgulho, o egoísmo e tantas outras coisas. Quando Jesus coloca que na casa do Pai há muitas moradas, Ele está nos exortando para que a gente compreenda dessas moradas. Quando Jesus disse que no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, Ele está dizendo, olha, existem outras oportunidades. Supere essa, para que você possa reencontrar o grande rio, como eu disse aqui no começo. Vivemos aqui, e diz aquele monge, de que saímos da casa do Pai, como tivéssemos saído de um rio. E ao desencarnarmos, acreditamos que voltamos para a nossa casa. Que Deus, o grande arquiteto do universo, possa iluminar as nossas vidas e os nossos corações. Eu vou chamar você aqui, isso aqui é água, para que a gente possa juntos fazermos a oração e a fluidificação das águas. E assim encerramos a nossa live deste dia. Pai querido, nós te agradecemos por tudo aquilo que tem nos feito. Agradecemos por esta oportunidade, por esta live. Agradecemos pelos nossos amigos, nossa família. Agradecemos pelo nosso trabalho e pedimos em prol daquelas pessoas que estão desempregadas, que possam alcançar o trabalho. Pedimos em prol daquelas pessoas que estão presas, ó Pai, em sofrimento. Pedimos em prol, Pai, daquelas pessoas que realmente estão acamadas, que recebam um bálsamo de luz. A presença desses nossos irmãos espirituais, dos médicos espirituais, em seus lares, nos hospitais, nos presídios. Pedimos em prol, Pai, da nossa família, em especial aqueles que mais necessitam. E assim, ó Pai, pedimos em prol deste líquido, desta água e também daquelas águas que estão em todos aqueles que nos acompanham, dos seus líquidos, de suas águas, que saia dos laboratórios espirituais o remédio necessário para a cura dos males do corpo e do espírito. Continue nos prodigalizando, Pai, nos dando oportunidade. Que sejamos firmes na mais justa. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Gente, bom domingo, restante de domingo a todos. Um grande abraço.